Amém. Aproveitando você que está de pé, e o que está sentado também, tá? Não tem problema não. Romanos, livro de Romanos, capítulo 8, o versículo 15. Romanos, capítulo 8, o versículo é o 15. Bem, diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para, outra vez, estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Vou ler de novo. Porque não recebestes o espírito de escravidão para, outra vez, estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Você pode se assentar. Bem. Bom, irmãos, estou muito feliz pela essa oportunidade, de trazer essa palavra nessa noite. Nem levei em conta que ia ser um culto de Santa Ceia, nem que o irmão Éder não ia estar aqui para cantar o hino da harpa, Mas está tudo bem. Já tomei uma água, vamos lá. Então, assim, na verdade, irmãos, eu propus no meu coração de, sempre que o Senhor trazer alguma novidade para mim, eu compartilhar com os irmãos. Só aqui na igreja? Não. Lá na empresa também, lá em casa também, na rua também, no mercado também, aonde me encontrar também. Como a Leonir leu na palavra, é impossível esconder uma candeia debaixo de uma mesa. E graças a Deus, tem dias que eu estou transbordando. Não é todo dia, não quero te dar essa falsa impressão, senão você vai pensar que todo dia o Senhor está falando comigo. Às vezes Ele está falando e eu não estou ouvindo, tá? Mas tem uns dias assim que supera. E realmente, esse dia que eu fui para esse texto, vou contar para vocês assim, que eu não entendi muito bem o que estava escrito. Assim como você, talvez, de primeira, não entenda também. Mas devagarinho, fui esmiuçando, fui dando uma estudadinha, foi ficando mais difícil. Brincadeira, só para quebrar o gelo. A verdade é assim, irmãos, eu gostaria de testemunhar para você que o Senhor, Ele tem os seus meios de falar. E assim, quando você tem uma criança pequena na sua casa, e você precisa dar uma instrução para ela, e às vezes aquele vocabulário que você vai usar, talvez ela não entenda. Tipo, não pode colocar o dedo na tomada, porque senão vai tomar um choque. O que você vai falar? Se você colocar o dedo ali, vai dar um dodói, e arde, e dói. Não vai dar um choque na criança, mas você vai tentar, de alguma maneira, que ela entenda, fazer com que ela não coloque a mão numa panela quente, enfim, todas essas coisas que você que já teve filho sabe, e que você que não teve filho ainda vai saber quando você tiver um filho. Então, assim, o Senhor, Ele é tão misericordioso, que Ele usa maneiras de falar com a gente, de uma maneira que a gente entenda. Fernando, já que você está meio fraco de entendimento, já que só lendo ali na Bíblia você não está entendendo, eu vou dar um jeito com que você entenda. Tá? Então, assim, o que aconteceu, irmãos? Eu estava uma noite dessas, para amanhecer uma quarta-feira, então era uma terça-feira à noite, antes de dormir, coloquei lá no celular uns videozinhos curtos, assim, só aquele momentinho. E o vídeo que eu assisti aquele dia era de uma família, uma festa de aniversário, e era uma moça, estava fazendo 18 anos aquele dia. E o que acontece? Ela traz, no vídeo, é uma família americana provavelmente, não dá para entender o que eles estão falando, mas você vai vendo as figuras, vai ficando mais fácil, Então, aí o que acontece? Ela trouxe uma caixa de presente, e daí na legenda está assim, que aquele homem, que ela chega perto com aquela caixa, é o companheiro da sua mãe, não é o seu pai, pode ser que seja o padrasto, enfim, não sei como é que fala assim, mas enfim, ela era enteada, vamos dizer assim, desse senhor.
E ela traz aquela caixa, é uma caixa que está embrulhada para presente. Aquele senhor, ele pega aquela caixa, ele abre a caixa, tira um quadro, né? Uma moldura, daí aparece embaixo assim, que é um poema, né? Que está emoldurado, tipo, provavelmente para ele pendurar no quadro. E assim, um catatal assim de papel, né? Um calhamaço de folhas e tal. E o que é aquele calhamaço de folhas? São os documentos, né? São as folhas dos documentos necessários para que ele adote ela de papel passado. Então, ela completando 18 anos, né? Só, por assim dizer, a sua maioridade, ela vai e pede para aquele senhor, companheiro da sua mãe, para que ele seja o pai dela, de papel passado. E realmente assim, ele não tem nem forças, né? Ele só vai se abaixando assim, ó. Acho que vai perdendo a força da perna, né? E vai se encostando na parede, sabe? E sente, todo mundo chora, é uma cena assim, realmente muito emocionante. Eu fiquei realmente assim, comovido. Eu choro facinho, porque se vocês não sabem, eu quero contar para vocês que o Jesus, ele está me quebrando, né? Ele está quebrantando o meu coração. Então eu choro de graça, sem motivo. Nossa, mas você desse tamanho, quer essa cara de brabo? Sim, porque ele está quebrantando o coração, não é o meu rosto, ainda, né? Mas ele está trabalhando na minha vida. Então eu queria compartilhar com vocês, que eu fui dormir pensando, emocionado com aquela cena. Porque o que eu fiquei imaginando? De que maneira que esse homem se relacionou com essa criança? Porque assim, irmãos, de verdade aqui para nós, tá? Sem querer, assim, se espalhar muito. O que você escuta de um padrasto, geralmente? De uma madrasta? Tenho muitos casos assim, geralmente, tá? Não estou dizendo que são todos. Mas geralmente é umas histórias assim, ó, mais cabeluda possível. Uma pessoa ruim, uma pessoa que tratava mal, uma pessoa que tinha ciúme do pai, uma pessoa que tinha ciúme da mãe, vamos dizer assim, que não queria dividir, que não queria repartir. Eu mesmo tive assim a oportunidade, por assim dizer, de acompanhar de perto situações, né, de pessoas que casaram com pessoas que já tinham um filho, sabe? Que dificuldade. A criança não tem nada a ver. Se você vai casar com uma pessoa que já tem um filho, no mínimo, você tem que ter a maturidade suficiente para entender que aquela criança é uma pessoa, que ela vai crescer, que ela vai desenvolver, enfim, e que ela precisa de cuidado, e que ela precisa de atenção. Se você não tem cabeça para isso, você não pode casar com alguém que já tenha filho. Não estou aqui querendo ensinar ninguém a nada, tá? Mas isso é uma coisa a se levar em consideração. Se você não tem paciência com a criança dos outros, entendeu? Não adianta, não é para você. Procura uma pessoa que não tem filho. Agora, se você tem um relacionamento, se você vai casar com uma pessoa que já tem um filho, fique sabendo, você vai precisar amar essa criança, seja ela quem for, da maneira que for, do filho de quem for. É o mínimo que se espera de você, né? Mas enfim, não é por aí que eu vou entrar. Nem sei porque eu falei isso, mas você escutou e eu também. Então assim, o que acontece? Geralmente, quando o filho completa 18 anos, ou quando pega uma idadezinha, a primeira coisa que ele quer fazer é o quê? É viver a sua independência. É sair para o mundo, é não dar satisfação da sua vida para mais ninguém. Costumo dizer, eu casei cedo, eu casei com 18 anos, a minha esposa também. Esses dias a gente estava conversando a respeito de obediência, né? E o Senhor fala que nós temos que obedecer a Ele. Aí eu falei com ela assim, falei, amor, mas o problema é que nós dois, nós somos espírito livres. Nós casamos muito cedo. Com 18 anos a gente já não obedecia mais ninguém, a gente já tinha a nossa geladeira. Você vai lá e abre a tua geladeira e pega as tuas coisas, você não dá satisfação para ninguém, você não tem mais hora para voltar para casa, né? É uma vida assim diferente de que se eu estivesse morando na casa dos meus pais. Então, eu fiquei pensando, ela nem filha biológica não era. Então, de que maneira, como que foi essa vivência, que amor que esse homem dedicou a ela durante todos esses anos, né? Para ela ter essa atitude com ele no dia do seu 18º aniversário. Realmente é algo a se pensar, uma coisa mais ou menos do tipo assim, olha, você agiu tão bem comigo, me tratou de uma forma tão amável, que o desejo do meu coração é que você seja o meu pai. Assina aqui,
Entendeu? Eu quero que você saiba, eu quero que todo mundo saiba. Eu escolho você como pai. E eu fui dormir, irmãos, assim, ó, com essa cena, sabe, no coração. Não vou falar nem na cabeça, no coração. Tá, Fernando, mas você veio pregar de um vídeo na internet? Não. Porque assim, irmãos, no outro dia cedo, pela manhã, quando eu acordei, que eu sou uma pessoa matutina, meu negócio é de manhã cedo, tenho que acordar cedo, então eu vou lá fazer o meu período de oração, eu vou ler a minha Bíblia, eu vou dar uma estudada, eu vou falar com Deus, vou rasgar meu coração lá para Ele. É de manhã. De noite, se eu for fazer isso, eu vou orar que nem, né, quando a gente está com sono, quando a gente toma um remédio. Senhor, eu abençoo os teus pecados, eu te perdoo. Umas palavras que não tem nada a ver, você já está dormindo. Então, para mim tem que ser de manhã. E no outro dia cedo, vinha uma palavra no meu coração assim, ó, filhos por adoção, filhos por adoção, filhos por adoção. Oração vai, oração vem. Filhos por adoção, filhos por adoção. Senhor, isso aí não está me deixando orar, está me atrapalhando. Aonde que está escrito? Sabia que estava na Bíblia. Depois eu fui puxando pela memória, que nem diz a minha mãe, puxando pela cabeça. Falei assim, olha, foi Paulo quem escreveu. Aí entrei lá no meu amigo, Google, né? Onde que está escrito isso aqui? Romanos 8:15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Tá? Aí o que acontece, irmãos? Vou dar uma resumida nessa parte aqui, porque ela é meio comprida. O Paulo fala meio difícil, como já dizia o nosso irmãozinho Pedro. Né? Tem umas horas que ele fala umas coisas que, assim, não é tão fácil de entender. Mas eu dei uma resumida e vou repartir contigo. Em resumo, ele fala a respeito da carne e do espírito, de viver na carne e de viver no espírito. Fala a respeito da lei e da graça. Não vou dar aula de teologia para ninguém, não vou me aprofundar muito no assunto, é só uma pincelada. Mas lá no capítulo 1 ele diz assim, no versículo 1, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. E ali ele vai descendo, e ali ele vai descrevendo, porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Está vendo? Por que tem que sentar e ler e estudar? Em 3 versículos ele já falou aqui, ó, lei do Espírito da vida, lei do pecado e da morte. Quem anda segundo a carne, quem anda segundo o Espírito. Se você não tem noção, você fica perdidão. É aquele dia que você vai ler a Bíblia e não entendeu nada. Mas a palavra ela está entrando. 3, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, em outra versão diz assim, aquilo que era impossível a lei fazer. Fernando, o que era a lei? Não vou dar uma aula de teologia, mas você lembra lá quando Deus chamou Moisés e falou assim, sobe aqui Moisés, vou dar uns 10 mandamentos para você. Lembra dessa parte? Que o povo ficou lá em volta lá. Então assim, ó, o Senhor mandou 10 mandamentos lá, falou assim, ó, primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso, assim, assim, vocês vão andar segundo isso aqui. E daí depois daquilo foi aumentando e tal, enfim, 600 e não sei quantos preceitos, e mais não sei quantos positivos, e mais quanto negativo, e era bastante coisa para frente. Então essa era a lei. Mas aquilo que era incapaz da lei fazer, por estar enfraquecida pela carne, enferma pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho como oferta pelo pecado. Tudo bem que você não está entendendo ainda. Vamos lá. Por que Deus teve que fazer aquilo que a lei não podia fazer? Como que Ele fez? Através de Jesus Cristo. 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que andamos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não entendi nada, Fernando. Tá bom. Vou resumir esses 4 versículos. Aquilo que a lei não podia fazer, Deus fez, enviando Jesus Cristo na forma de homem, como nós, como oferta pelo nosso pecado. O que acontece? Então agora, nós não precisamos mais ter um espírito de escravidão, nós não precisamos mais ser escravos do pecado, porque Jesus Cristo
veio e morreu por nós lá na cruz, e pagou o preço por nós, cumpriu a lei, e pagou o preço do nosso pecado. Nós fomos comprados pelo seu sangue, e pela graça de Deus, não é de graça, mas pela graça de Deus, nós não precisamos mais viver escravos do pecado. A graça de Deus, ela nos capacita a viver sem pecar. Então assim, Fernando, mas eu tenho aqui uma falha. Fernando, mas eu tenho aqui um defeito. Irmão, se é um pecado, não fique enfeitando. Confessa e deixa. A palavra diz assim, que aquele que confessa e deixa, prospera. Então agora sim, começou a fazer um pouquinho mais de sentido para mim. Eu não podia, Jesus podia. Deus mandou Jesus para pagar o preço pela minha vida. Eu não preciso mais viver em pecado. Então eu não recebi de Deus ou de Jesus um espírito que nos torne de novo, outra vez, escravos, amedrontados, medrosos. Por que de novo, irmão? Porque nós já éramos escravos do pecado, mas nós recebemos o Espírito de Deus que nos adota como filhos. E como filhos de Deus, nós somos livres. Tem a Nova Versão Internacional que diz assim, mas receberam o Espírito de Deus que os adota como filhos. Nova Versão Transformadora, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós chamamos Abba, Pai. Fernando, então você leu a Bíblia 3 vezes e entendeu. Não, irmãos. Sentado lá no meu escritório, lendo essa palavra, eu me lembrei daquele hino que nós cantamos 2 vezes aqui, nos últimos 2 cultos. E hoje, cantando os hinos de hoje, nós falamos a respeito da mesma coisa. Então, às vezes você vem na igreja e canta um hino assim, só porque está cantando, não está meditando na palavra. Às vezes você não permite que Deus fale com você de uma maneira mais fácil, para que você possa entender também a palavra. E aquele dia, sentado ali, me veio essa canção na mente. E o nome da canção é Quebrantado. O pessoal que canta é o pessoal do Vinearde. E diz assim, eu olho para a cruz. O que eu vejo lá na cruz? O sacrifício de Jesus. Para a cruz eu vou. E eu quero abrir um parênteses aqui. Esse dia, era como se eu visse, assim, se formou uma imagem na minha cabeça, que é assim, Deus vai fazendo, vai falando, e vai me dando umas imagens para ir podendo ficar mais fácil. Eu vi, irmãos, como se fosse assim, e essa eu vou repartir com você, de graça. Imagina assim, como se fosse o alto de uma montanha, não era uma montanha verde, era uma montanha de pedra, como se fosse assim, sei lá, de deserto, um carreirinho que tinha ali, sei lá, alguém que passasse. E era mais ou menos assim, ela baixava aqui e subia lá, assim, era uma distância de uns 200 metros. E lá eu via a cruz de Jesus, lá, daquele lado. Bem assim, irmãos, olha que massa você orar de manhã cedo. Olha que legal você ter uma vida de comunhão com Deus. Ele vai falando para você e vai desenhando para você entender. E ele vai falando através de uma canção que fica mais fácil de você entender. Eu olho para a cruz e eu comecei a enxergar a cruz do outro lado. E era como se eu tivesse a minha mala de roupa, assim, aqui do lado. Desculpa se eu emocionar. Como se eu estivesse falando assim, olha pessoal, agora eu consigo entender o sacrifício de Jesus na cruz por mim. Ele pagou o preço que me fazia escravo. Eu não preciso mais ser escravo do pecado. Eu não preciso ficar mais dando desculpinha. Mas a carne é fraca. Que nem diz o nosso amigo, mas o pecado é vitamina? Para a carne. E era como se eu falasse, olha pessoal, para mim deu. Eu já entendi. Eu olho para a cruz e esse é o meu caminho. Eu estou indo para lá. E a palavra que eu me lembrava era aquela que dizia assim, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive através de mim.
E a vida que agora vivo, não a vivo de mim mesmo. E tatatá, e tatatá, e tatatá, e tatatá. Tipo assim, ó, eu estou abrindo mão da minha vida. Não se pode esconder uma candeia debaixo de uma mesa. Aquilo começou a transbordar no meu coração. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. E eu estou naquela imagem na minha cabeça. Do seu sofrer participar. A sua obra eu vou cantar. Vou falar a respeito do quê? O que vai transbordar no meu coração? A obra do Senhor. Existe um motivo pelo qual eu estou aqui. Eu não estou vivendo apenas um dia de cada vez, esperando o final dos meus dias. Existe um propósito. Deus espera alguma coisa de mim. Ele já fez o que precisava ser feito. Ele já pagou o preço pela minha vida. É só eu caminhar, é só eu ir. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque Jesus vai vir? Não, ele já veio. Porque ele vai pagar o preço pela minha vida? Não, ele já pagou. É para livrar aqueles que estão indo para o inferno. Cada vez que você fica quieto lá na tua casa, cada vez que você não faz aquilo que era para você estar fazendo, as pessoas estão indo para o inferno, porque o nome de Jesus não está sendo pregado, a sua palavra não está sendo anunciada, e nós vamos dar conta de cada uma dessas almas. Tá? Vamos um pouquinho para frente. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Como? Mandando Jesus Cristo para morrer por nós. Pode ter alguém maior amor do que esse, de entregar a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores, mas Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Ele deu o seu Filho. O que mais que você está esperando Ele fazer? Ai, porque Deus não me ama, as minhas coisas não dão certo, não consegui vender o carro, não consegui comprar uma casa, não consegui isso, olha, não aumentou meu salário, não consegui um emprego novo, não entrei na faculdade, Deus não me ama. Não, Ele mandou Jesus para morrer por você, para reconciliar Ele com você. Segunda estrofe do hino diz assim, ó, e merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Tá? E a parte mais massa desse hino, na primeira versão, ele diz assim, eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia. O Will vai lembrar dessa versão, que nós somos mais velhinhos. Mas agora, pela cruz, eu fui reconciliado. Se encaixa ou não se encaixa com a palavra? Agora, pela cruz, nos adotou como seus próprios filhos. E não nos deu um espírito de escravidão. Sou livre do pecado. Eu olho para a cruz, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, pelo sangue de Jesus. Cantamos aqui hoje de novo, é isso que está falando, é desse jeitinho. Aí, em segundo lugar, eu coloquei aqui, somos filhos, ok, eu vou fazer uma pergunta para você, todos somos filhos de Deus? Todos somos filhos de Deus? Todo mundo dizendo que não, todo mundo não, né? Duas cabeças aqui chacoalhando que não. Todos somos criaturas de Deus. Fomos criados à sua imagem e semelhança. João 1, 11 e 12 diz assim, que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Graças a Deus. Está dizendo aqui que ele veio para o pessoal que era judeu. Mas os judeus não quiseram ele. Ai, que bom. Nem acho ruim. Que bom. Por quê? Porque eles não receberam.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nova Versão Internacional. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se tornar filho de Deus, deixar de ser uma criatura, tem a ver com aceitar Jesus Cristo ou receber Jesus Cristo no teu coração. E começar e continuar a reproduzir a natureza de Deus. Agora aceitei Jesus, o que se espera de mim? Agora você é filho por adoção de Deus. Deus agora é teu pai de papel passado. Só uma curiosidade. Não sei se ainda está valendo, mas até quando eu estudei valia. Se você tem um filho seu biológico, tá? Um filho natural, um filho legítimo, você pode ir lá no cartório e deserdar ele. Depois, se tiver errado, vocês me perdoam, mas era isso. Se for um filho adotivo que você adotou, você não pode mais deserdar. O que tem isso? Nada a ver, é só uma curiosidade, é só para nós saber. Então, assim, a partir de agora, sou filho de Deus. O que se espera de mim que sou um filho de Deus? O que um pai faz por um filho? Transmite o DNA, transmite as características. Lembro uma vez, fui na casa do meu tio, já era mais velhinho um pouco, já tinha a Gabriela pequenininha, e eu conversando com meu tio, ele falou assim, nossa, até o jeito de você mexer as tuas mãos, parece com o teu pai. É claro, quem não é parecido com o dono é roubado, né? Então tem que parecer com o meu pai mesmo. Não, mas você entende o que é? É a convivência, é estar junto, é enxergar, é conversar, tá? Aí, o que acontece? Nós temos que nascer de novo, uma nova vida. João 3, inteirinho lá você pode ler, vai falar de quem? De Nicodemos, e da necessidade de nascer de novo. Mas daí você está falando para mim, não, Fernando, mas você está por fora. Nós que estamos aqui, nós todos já aceitamos Jesus. Todos nós aqui já temos um compromisso com Ele. Nós que já conseguimos, já se batizamos. Nós que não conseguimos ainda, estamos esperando um batismo para se batizar. Para fazer uma confissão pública da nossa fé e dizer assim, olha, nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Nós já podemos ser reconciliados com Deus. Nós podemos entrar confiadamente diante do Senhor em nome de Jesus Cristo. Que legal. Então quer dizer que agora você é filho. Ok. Aqui que entra o que eu queria falar de verdade com vocês. Até agora foi só uma introdução pequenininha, que a Solana falou que não é para mim ficar me enrolando muito. Tá? Mas aí, gente, você é filho. Você já tomou essa decisão. Você está andando com o Senhor. Vou perguntar para você. Que tipo de filho que você é? Que tipo de filho de Deus que você é? Aí, eu coloquei aqui, como que você não soubesse ainda, que existem diferentes tipos de filhos naturais, né? Existem diferentes tipos de filhos. Existe até um velho ditado que diz assim, que os dedos de uma mão não são iguais, né? Relacionado a isso. Pode ser que tenha outra aplicação, mas até onde eu aprendi era relacionado a isso. Quer dizer, todos os dedos estão na mesma mão, fazem parte da mesma mão, mas são de tamanhos e formatos diferentes. E o dedão faz uma falta, né? Quando você vai cumprimentar, passa direto aqui, ó, né? O dedão ainda é de atravessado. Tá todos eles na mesma mão, mas são todos diferentes. Filhos do mesmo pai, da mesma mãe, com estilos e visões diferentes, não valores, né? Os valores que um pai passa para todos, mas a maneira como ele recebe, a maneira como ele reage, né? Um é mais amoroso, o outro é mais secão, né? Um é mais cuidadoso, o outro é mais desastrado. Os filhos são diferentes. E daí, eu falei assim, vou procurar filhos na Bíblia, e tem bastante filhos na Bíblia, né? Tem uma pá de filhos na Bíblia, mas
Os filhos que me vieram à mente não tem nem nome. São os filhos lá daquele pai que tinha um filho mais velho, um filho mais novo, e o filho mais novo resolveu sair de casa, que você conhece como a história do filho pródigo. É uma parábola, né? É uma história que Jesus contou para dar um exemplo de alguma coisa. Mais ou menos por aí. Lucas 15, 11 ao 31. Quando a Leonir pediu a leitura inicial ali, que falou Lucas, eu falei, meu Deus, ele vai me ler a mensagem, daí pronto. Mas assim, lá em Lucas 15, do 11 ao 31, vai contar a história de 2 filhos. Ah, Fernando, eu já sei. Estou nem aí, escrevi aqui e vou repartir com você. Rapidão. O filho pródigo e seu irmão mais velho. Diz lá o seguinte, que um homem tinha 2 filhos. O mais novo pede parte da herança. O pai reparte a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para um lugar distante. Desperdiçou os seus bens, vivendo de maneira irresponsável. Foi isso que ele fez com a herança dele, ou com a parte da herança dele. Mas como diz a Solana, não existe herança de gente vivo. Não existe herança de gente viva. Primeira característica, primeira observação, primeiro ponto para você receber uma herança tem que ser de alguém que morreu. E vou falar para você, é triste. Tá? É muito triste isso daí. Não gosto que as pessoas ficam morrendo. Tá? Mas tá, o que aconteceu? Além desse piazão antecipar a herança, ainda gastou tudo de qualquer maneira. Irresponsavelmente. Tá? E depois de ter gasto tudo, o que aconteceu? Houve uma fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Foi trabalhar cuidando de porcos e desejava comer a comida deles, dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele diz, os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Ele faz um plano na sua cabeça, eu vou chegar lá para o meu pai, vou pedir perdão para ele e vou dizer assim, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Né? Diz que o pior tombo que a pessoa pode cair é cair em si. Então ele caiu em si, ele falou, peraí, lá eu estava, não estava tão ruim assim, não estava tão diferente, não, né? Se eu estivesse lá e fosse um empregado do meu pai, não precisava nem ser filho, eu ia ter o que comer. Tá? Então vamos lá, ele levantou e foi ter com o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e o que o pai dele fez? Está vendo? Falei? Olha, nem demorou tanto. Pois agora eu vou esperar chegar aqui, ó. E eu vou falar para ele isso, aquilo. Não foi isso que o pai dele fez. Diz assim, ó. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. A imagem que me vem na mente, vou repartir com você. Uma casa de madeira, com aquela areazinha para o lado, assim, ó, do lado daquela porta que entra para a sala. O pai dele está aqui, ó, só campeando. Será que é? Será que não é? Aí vem aquele rapaz de lá, assim, ó, tudo sujo, pé descalço, talvez cabeludo, talvez barbudo, não falou que passou na barbearia fazer o cabelo. Ele dá uma, não, mas será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? Não, ó, eu acho que é. Mas será? E foi indo e tal, e daqui a pouco é o seguinte, não, aquele trote, aquele jeitão de andar, está mais magro, está mais feio, está derrubadinho, está sofrido, está judiado, mas é o meu filho. Correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. Não chora não. Disse aos seus servos, depressa, ligeiro, piazada, tragam a melhor roupa, que esses trapos que esse bicho está, não está me representando. Traz uma roupa boa para ele. Coloca nele um anel no dedo. Nossa, Fernando, mas ele ganhou uma joia. Não, irmão, anel no dedo daquele tempo era o direito de assinatura. Estou te recebendo de volta como meu filho. Era isso que o pai dele estava falando para ele. Era isso que significava um anel no dedo. E eu anotei aqui ainda que de lambuja ele ganhou uns calçados no pé.
Como não é que nem hoje que você vai lá na loja e compra um calçado do teu número, né? Às vezes compra pela internet, chega na porta da tua casa e agora nem está demorando tanto mais. Então, com certeza, ele devia estar de pé descalço. E ele devia ter vindo de longe a pé, porque se ele estava sem dinheiro para comer, não ia pagar o Uber, né? Ele estava vindo de a pé. Tragam, olha só, um novilho gordo e matemo-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. O filho mais velho, olha só, estava onde? Estava no campo, ele não estava em casa. Mas ele chegando, se aproximando da casa, ele ouviu a música e a dança. Aí ele pensou, mas hoje nem é domingo. Né? Tipo, não é dia de festa, o que está acontecendo nessa casa? O que é essa festa? Perguntou para um dos servos, olha só, o que está acontecendo? Olha o servo, irmão. Olha o servo, ó. Veja bem como que o servo já dá uma cutucada. O cara já está daquele jeito, né? Beleza, seu irmão voltou. E seu pai matou um novilho. Só um novilho? Não, matou um novilho gordo, né? É um novilho gordo, é aquele que estava na ceva, é aquele que estava cuidando. Não é qualquer novilho, é um novilho gordo. Sabe? Imagina um novilho gordo, né? Tá bom. Porque o recebeu de volta são e salvo. Fiz uma anotação aqui, irmãos, até num post-it. Você imagina a alegria desse pai de ver esse bendito desse filho mais novo dele voltando. Você que tem filho, se teu filho não chega no horário que mora com você, né? Se não mora com você, às vezes você dá uma ligadinha para dar um confere. Mas você tem um filho que mora com você. Deu a hora dele chegar da faculdade, do colégio, do serviço, e ele não chega. Já não vai te dando um... Será que sou só eu que sou assim, né? Já não vai te dando assim... Eu deixo a Gabriela no centro ali, às vezes, tudo bem que da Gabriela eu cuido um pouquinho a mais, né? Eu dou assim uma cuidadinha um pouco a mais do que um pai normal, né? Mas é assim, ó, eu deixo ela lá no centro e falo assim, ó, a hora que você chegar lá no curso, liga para o pai. Tá? Quantos 10 anos tem tua filha? 20. E ela liga. Ó, pai, cheguei. Então tá bom, filha, fica aí que agora eu sei que você está bem guardadinha, está tudo bem. Então assim, irmãos, quantas vezes esse pai pensou assim, ó, esse meu filho mais novo, nunca mais eu vou ver ele. Isso aí perdi. Entende? Isso aí não vai ter mais jeito, não vou mais ver. Isso aí já era, isso aí já foi. Nunca mais eu vou ver. Aí ele sai lá na areazinha da casa dele, que agora você imagina comigo aqui, né? E olha o piazão chegando. É de matar tudo os boi. Entende? É de comemorar um ano inteiro. Você imagina a alegria desse pai de ver esse filho de volta. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Porque ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Vamos comemorar. Tipo assim, ó, para quem eu nunca mais ia ver, traz de lá, traz uma roupa, traz um calçado. Vamos falar para ele que eu estou contente. Vamos mostrar para ele que eu estou feliz dele estar de volta. Para ele nunca mais sair daqui de perto. Vamos comemorar, sabe? Eu acredito que essa era a intenção do pai dele. Agora, o que acontece com o irmão mais velho? Você já sabe, mas eu vou falar para você. O filho mais velho, ele encheu-se de ira, e ele não quis nem ir participar da festa. Tá? Mas o seu pai ainda insistiu com ele, e ele respondeu ao seu pai. O pai ainda saiu e foi lá ao encontro dele, tá? Diz assim: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nenhum cabrito, não é um novilho gordo, é um cabrito. Você não me deu nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Quando volta para casa, esse teu filho, que até foi bom que foi, né? Que gastou todas as coisas que você deu para ele, gastou todos os teus bens, jogou tudo fora. Aí para ele, olha só como que ele estava magoado, para ele,
você mata um novilho gordo. Faz questão, né, de ressaltar. E o pai responde: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é teu. Resumindo, 2 filhos, o mesmo pai, o mesmo problema. Nem um dos dois, nem o mais novo, nem o mais velho. Tá? Aqui nós podíamos pegar agora essa história do filho mais novo, do mais velho, do pai que recebeu de volta, do filho que ficou na casa e tal, e nós podemos aplicar de uma porção de maneiras. Mas eu quero focar aqui com você no relacionamento com o pai. Nenhum dos dois conhecia o pai que tinha. A bem na verdade é essa, não conhecia. Porque o pai não se deu a conhecer, o que aconteceu, não sei. Mas nenhum dos 2 filhos conhecia o pai. O mais novo, o que ele pensou? Se eu tiver condições, eu vou pegar as minhas coisas e vou sumir daqui. Eu vou para o mais longe que eu puder, eu não fico aqui mais nenhum dia. Eu pego as minhas coisas hoje e amanhã eu estou fora. Será que ele conhecia o pai que tem? Não conhecia. Sabe, eu fico abismado, porque assim, geralmente o que acontece? Morre um pai, sobra lá uma casa para a viúva. No outro dia, já tem os filhos na porta, vamos vender que eu quero a minha parte. O corpo nem esfriou no caixão. Não estou aqui, né, falando mal de ninguém, cada um sabe a situação que tem e cada um faz da maneira que achar melhor. Né? Mas geralmente é assim, morreu hoje, amanhã já estão brigando e não querem nem saber. Eu quero a minha parte ou você me paga e tal. Sabe, irmãos, vamos lá. Quantas vezes, né, nós conhecemos pessoas que não somos nós, né, mas que nós estamos aqui, na casa de Deus, aceitamos Jesus Cristo, nós não somos mais criaturas, nós somos filhos de Deus. E tudo o que nós queremos de Deus é o quê? A nossa parte da herança. Para nós pegar e sumir. Para nós vazar. Para nós sair o mais longe possível. Tá? Quer um exemplo? Qualquer coisa simples, irmão. Qualquer mudancinha na vida. Tá? Arruma um emprego. Casa. Tem uma casa melhor. Né? Compra uma casa melhor. Arruma um dinheirinho. Fica com um dinheirinho no bolso. Compra um carro novo. Começa numa faculdade. Entra num trabalho novo. Conheci um irmão. Faz bastante tempo. Não quero queimar o coitadinho. Mas até o jeito dele falar. Era da outra igreja, tá, irmãos? Vocês não vão lembrar dele. Até o jeito dele falar mudou. Porque ele conseguiu um trabalho contratado numa instituição federal, por assim dizer. Se eu ficar falando demais, deu estrago também, né? Mas até o jeito dele conversar mudou. Os meus amigos, nós, sabe? O cara ficou diferente. O que ele queria? Ele só queria uma oportunidade de sair. Ele só queria a parte dele em dinheiro. Sabe, às vezes você fica pedindo, e Deus às vezes não te alcança. É por misericórdia, é por cuidado da tua vida. Porque você está só esperando a oportunidade para, sair. Para aproveitar as coisas que você acha que tem valor. Né? E para ir gastar o mais rápido possível. O que acontece? Está certo isso? Não. O que é isso? É falta de relacionamento com o Pai. Talvez, irmão, você não é desses. Talvez você é daquele que Deus pode te dar as coisas. Você não vai sair da igreja. Você não vai deixar de ter comunhão com teus irmãos, de participar, sabe? Mas daí você já vem com o coração do filho mais velho. Olha, estou aqui na igreja 27 anos. Eu tinha 12 anos quando começou essa conversa de igreja. Eu também. Eu toco violão todos esses dias.
Batizado, velório, batismo, apresentação de criança, culto das crianças, culto de jovens, culto na praça, culto dentro da igreja, culto fora da igreja, noite do soninho, noite do pijama, encontro de casal, encontro de solteiro, encontro de viúvo, encontro de vô, encontro de vó, com boné, sem boné, no sol, na chuva. Agora, por último, nós fomos na Praça da Bíblia, né, Marcelo? Cantar lá, bora cantar lá. Na rodoviária, no presídio, já cantei no presídio. E lá é ruim, porque os presos não podem sair, né? Tem que ouvir. Mas é verdade. Já cantei no presídio. Não foi muito tempo, eu era mais novinho. Na Donep também, convidado. Convidado. Tá? E tem gravado, hein? Faz 27 anos que eu estou nessa vida. Irmão entra, irmão sai, e eu estou aqui, ó. Eu venho, eu toco, e os irmãos só reclamam. Hoje ainda falei, mas Solana, não tem um para dar uma palavra assim, nossa, esse ficou bom. Não, olha que ruim que vocês tocaram. Olha porque hoje estava muito baixo. Olha porque hoje estava muito alto. Olha porque não sei o quê. Estou mentindo? Ninguém vê que a gente não é só músico. Não vou ficar chorando as pitangas para você. Mas todo mundo casado, todo mundo tem os seus afazeres, todo mundo é dedicado, todo mundo, assim, é voluntário. Está aqui o Ivo que machucou a mãozinha. Não pôde tocar hoje, já fez uma falta para nós. Sabe, mas todo mundo é de coração. Eu, pelo menos, venho aqui e me rasgo. E canta aquela música, eu me rasgo. Ah, mas vocês têm que prestar atenção. Mas eu estou prestando. Estou me gastando aqui. Sabe? E daí o que acontece? Você até faz, mas o que você quer? Você quer um retorno, você quer ter, não um retorno de música, também é bom. Aqui é bom ouvir. Mas o que você quer? Você quer ser reconhecido. Olha, pai, eu trabalho para você que nem um escravo, de sol a sol. Você não me dá um cabrito. Está aqui. Sabe, irmão, não conhece o pai que tem. Não conhece o pai que tem. Está errado? Está errado. Tanto o que foi embora, quanto o que ficou com o coração machucado, com o coração ferido. E eu vou falar para você, aqui eu vou dar o meu testemunho, porque daí, nesse dia que eu estava lá orando, deu a hora de eu levar minha esposa e minha filha para fazer a natação, enfim, a ginástica lá e tal. 6h30 eu saí de casa, 6h30 da manhã. Então você imagina que eu já estava acordado umas 4h30, já tinha chorado, já tinha secado as lágrimas, já tinha chorado de novo, já tinha colocado aquele hino, já tinha entendido, já tinha escrevido um pouco. Aí eu falei, nossa, agora acabou, né? Aí, irmãos, eu fui lá para o estacionamento do clube. E eu sempre levo um livro para mim ler, porque daí assim, eu sou um cara meio rotineiro, e eu criei uma rotina assim, meu horário é das 7h30 às 8h de natação. Já contei para vocês que estou fazendo natação e tal, né? Beleza. Aí o que acontece? Das 7h30 às 8h, se eu deixar para chegar nesse horário, não dá tempo de atravessar a rua, fazer todas as coisas e chegar no horário. Então eu prefiro chegar mais cedo, daí agora as meninas começaram mais cedo também. Então 15 para as 7 eu já estou lá dentro do estacionamento. Eu pego um livro e vou ler. Já li uns 4, 5, 6 esse ano. Já estou acho que no 6º ou no 7º livro lendo esse ano, só lá do tempo do estacionamento, quartas e sextas, das 10 para as 7 agora até as 7h23, 24 ali que o meu celular começa a despertar. Eu falei, não, eu vou chegar lá, nesse dia, e eu vou ler, vou colocar lá e tal. Irmãos, eu cheguei lá, e eu fiquei sentado no banco, reclinei um pouquinho o banco, a Solana foi, dei tchau para elas e tal. E assim, irmãos, eu estava lá no carro, sentado lá no banco. Não é que eu fui para outro lugar, não fui transladado, não vi anjo, não foi nada disso. Mas aqui dentro do meu coração, aqui no meu entendimento, Deus me levou em outro lugar. Eu estava lá, eu não saí do corpo, não é nada fora do comum, mas eu quero compartilhar com você o que aconteceu. Estou lá sentado, e assim, irmãos, há um tempo atrás, logo quando meu pai faleceu, numa dessas orações de manhã, falo de manhã, é depois das 4h da manhã, pode ser que seja de madrugada ainda para alguns. Eu orando lá, falei com Deus assim, Senhor, é o seguinte, eu estava bem malzão, tá, irmãos? Eu estava bem triste, assim, estava bem complicado a minha situação. E eu fui orar, mas eu fui orar assim, Senhor, o negócio é o seguinte,
Se eu já contei isso aqui, você já ouviu, irmão? Você escuta de novo, que era exercício de fixação. Tá? Assim, ó. Senhor, o negócio é o seguinte. Já aprendi que não adianta ficar fazendo volta com Deus, querer ficar vendendo alguma coisa que eu não sou, né? Senhor, o negócio é o seguinte. Estou muito triste que meu pai morreu. E assim, ó, o pessoal lá da igreja perdeu o pastor, a minha mãe perdeu o marido, mas quem perdeu o pai mesmo de verdade fui eu e a minha irmã. Só que a minha irmã mora lá em São Paulo. Então ela não tinha o convívio que eu tinha. Né? Orei assim, irmãos, faz uns 2 anos quase isso aí, um pouquinho menos. Então, Senhor, eu quero dizer o seguinte, que eu estou muito chateado, porque para mim, que fui o principal atingido, tá? Mas ninguém, né? Faz de conta, minha mãe, 40 anos de casado, não sofreu nada. Né? Mas tudo bem. Mas a minha mãe perdeu o marido, só que eu perdi o pai. E pai, fião, só tem um. E mãe também. Então, assim, Senhor, o negócio é o seguinte, eu quero dizer que para mim ninguém perguntou nada. Senhor, o Senhor não me levou em consideração, como quem diz assim. Sabe? E quem ficou sem pai nessa conversa toda, fui eu, nessa comoção toda, em tudo isso que aconteceu de perder um pai, quem perdeu um pai fui eu, e quem ficou sem pai, fui eu. Bem assim, que eu estava muito triste demais. Sabe, irmãos, do jeitinho que eu estou falando para vocês. Eu escutei assim de volta. Eu recolhi o seu pai, porque eu acho que já está na hora. Bem assim. De nós dois termos um relacionamento de pai e filho. Bem assim, simples assim. Nossa, que pancada. Aí você fala assim, nossa, Fernando, daí você tomou uma pancada e sossegou. Não, ainda falei mais com Deus. Falei assim, então tá, Senhor, quer ser o meu pai? Conversa comigo. Já que o Senhor vai ser meu pai, e eu vou ser teu filho agora, de sério mesmo? Irmãos, eu já era convertido, já tinha uma vida de oração, de leitura da palavra e tal, mas nesse dia específico aconteceu isso. Já, Senhor, que o Senhor vai ser o meu pai, tem uma sugestão para fazer. O meu pai, que faleceu, todo mundo conheceu, né? Meu pai, ele não era de ficar falando. Meu pai era um cara mais quietão. Quando falava também, né? Falava 2, 3 palavras, não precisava mais nada, né? Tava bom. Um dia aconteceu uma situação lá e tal, né? E eu estava brabo no trânsito, aconteceu um negócio lá, e dele foi na loja, e o cara que eu tinha brigado no trânsito estava falando para o outro, que não é que já se viu, que tinha me encontrado lá, mas isso tem mais anos, tem mais uns 15 anos mais ou menos, tá? Aí eu cheguei lá na casa dele, e dele, passei lá na loja, lá, vi o fulano falando um negócio de você lá, parece que andou brigando. Ah, pai, também o cara buzinou para mim, fez isso, fez aquilo, eu fiquei brabo mesmo e tal. Aí é o seguinte, falei, vai agora me dar um ovo, né? Ele só baixou a cabeça assim, daí foi mais perto. Precisa se converter, né? E acabou. Esse era o meu pai. Precisa se converter, acabou a conversa. Não tem mais assunto. O cara que precisa se converter, acabou. Você precisa melhorar? Não, você precisa se converter. É falta de conversão no teu coração. Você precisa dominar isso aí, você precisa pedir perdão e tal. Não, você precisa se converter. Acabou, esse era o meu pai. Então, naquele dia eu falei com Deus, Senhor, o Senhor quer ser o meu pai? Fala comigo. Eu quero um pai que fala comigo. Conversa comigo. Fala para mim as coisas, não me deixa esperando. Porque o meu pai, gente boa, mas ele era muito quietão. Então, agora eu quero um pai que fala. E outra coisa, não ficou só nessa, tá? E outra coisa, eu, com 37 anos, a única experiência de ser filho que eu tenho é ser filho do meu pai. Se o Senhor quer mesmo que eu seja teu filho, se é assim que nós vamos ser da agora para frente, que eu vou ser teu filho, eu preciso que o Senhor me ensine a ser o teu filho. Porque eu não sei, eu sei ser filho do meu pai, e não sei ser filho do Senhor. Então o Senhor vai precisar me ensinar. E daí você fala assim, nossa, e daí você chorou, e coisa. Não, irmãos, levantei e fui trabalhar. Acabou a conversa. Isso fez 2 anos agora, então deve ter assim 1 ano e 6 meses para mais, tá? Que aconteceu essa conversa. E, irmãos, bola para frente, vida que segue, vai melhorando das situações e tal, voltando agora aqui no carro. O Senhor quer ser o meu pai. Aquele dia, deitado no banco do carro ali, eu fui num lugar assim, irmãos, como se dissesse assim para mim, você está em casa. Pode descansar. E eu senti uma tranquilidade, uma alegria,
muito profunda, mas muito profunda mesmo. Se você perguntar para mim se eu queria sair de lá, não. E me veio uma imagem na cabeça. A imagem que veio na minha cabeça, a lembrança que me veio, tá? É uma tarde de dezembro, tá? Um final de ano, assim, aquela época para Natal, Ano Novo. Meu pai já estava em casa, minha mãe estava em casa, eu estava de férias, a minha irmã estava de férias. Eu devia ter ele de 13 para 14 anos, mais ou menos. Isso realmente aconteceu. Não é que eu imaginei na minha cabeça. Isso aconteceu quando eu tinha de 13 para 14 anos ali. E assim, irmãos, olha que legal. Olha como Deus vai trabalhando de uma maneira que você entende. Aquela paz entrou no meu coração. E eu vi aquela imagem, eu estou lá em casa, a minha irmã está lá em casa, o meu pai está em casa, minha mãe está em casa, está todo mundo feliz, sabe? É um tempo de alegria, é de tarde, tem sol, tá? E nós estamos esperando assim, para fazer aquela viagem de final de ano. E as frutas da estação, melancia, pêssego, uva, estão lá na geladeira. E eu me vejo levantando do sofá onde eu estava assistindo, sei lá, um filme, um programa de televisão, e indo lá pegar um pêssego. E daí, na hora que eu fui meter a mão no pêssego, assim, veio a preocupação no meu coração. Quem que vai pagar esse pêssego? Ou quem que comprou? Sabe? Tipo assim. Quem que vai pagar? Quem que comprou? Bem assim. Eu falei, ué, não está certo isso aqui, é só pegar o pêssego. O pêssego está pago, está na geladeira da casa do meu pai. Ele que comprou, ele que pagou. Eu não preciso pagar. Eu não preciso me preocupar se tem boleto para vencer amanhã. Sabe? Tipo assim, eu não tenho essa preocupação da vida de adulto. E daí o Senhor continuou trabalhando no meu coração. Irmãos, eu casei com 18 anos, desempregado. A minha esposa já estava esperando a Gabriela. Não tinha emprego, né, Mari? Marinês, a Solana saiu procurar serviço junto. Eu deixava currículo até na casa de família. Não, mas aqui é casa de família. Não tem problema, se souber de alguma coisa, indica. O que você sabe fazer? Não sei fazer nada. Mas eu preciso trabalhar. Tá? Então, irmãos, assim, pela situação que eu passei, de lá para cá, tá? De lá para cá. De 18 anos, eu estou com 39. Se você fez a conta, é 21. Né? De lá para cá. Eu corri. Atrás do quê? De provar o meu valor. De me estabelecer enquanto pessoa. Eu preciso provar para eles que eu posso casar. Eu preciso provar para ele que eu sou um bom marido. Eu preciso provar para o meu pai que eu sou um homem trabalhador. Eu preciso provar para a sociedade isso. Eu preciso aquilo, eu preciso aquele outro. Crente, irmão. Vindo na igreja. Filho de Deus, aceitei Jesus. Sabe? Mas é assim, agora eu vou te explicar o fecha da história para você entender. Dentro do meu coração, eu não era um filho. Consegue entender? Dentro do meu coração, eu não era um filho. Eu era só um agregado. Sabe um agregado? Agora eu vou te dar um exemplo, você vai entender. Faz de conta que lá na tua casa mora você, a tua esposa, o teu marido, os teus filhos. E daí, a partir de hoje, você vai me levar para morar com você lá na tua casa. Eu não sou teu filho. Talvez eu não sou nem o teu parente. Nós somos só amigo. Você gosta de mim, você me leva para morar lá na tua casa. Fala, não, Fernando, pode ficar aqui, tem esse quartinho aqui para você. Você acha, irmão, de verdade mesmo, que eu vou chegar lá na tua casa, vou lá na tua geladeira, vou abrir a porta da geladeira e vou meter a mão lá dentro, e eu vou pegar uma água? Ou eu vou pegar uma fruta? Não, eu vou esperar você pegar e alcançar para mim, porque eu tenho pelo menos um pouco de senso, um pouquinho de educação. Mas por quê? Porque eu não sou da casa. Eu estou morando ali de favor. Se você está entendendo, beleza, vou explicar mais um pouquinho. Jesus trabalhando no meu coração, dentro do estacionamento do clube, lá dentro do meu carro, me levou lá dentro da casa do meu pai, me trouxe essa memória e essa alegria no coração de poder estar dentro da casa do meu pai. Eu estou na casa do meu pai. Sabe? E daí assim, a mensagem era, pode sentar
nesse sofá e pode descansar. Pode parar de correr. Você não precisa ficar se batendo. Tem alguém que paga a tua comida. Tem alguém que paga a tua moradia. Até aquele momento, o meu sentimento é assim: olha, estou morando aqui de favor. Então, vamos dizer que eu fui morar lá na tua casa. Que hora que você acorda? Eu acordo 6 horas. Vou dizer do Marcelo aqui, que o Marcelo está mais perto. Lá no Benhur, que tem o sítio, então. Nossa, Benhur, eu não ia morar lá com você, muito serviço. Que hora que o Benhur acorda? 6 horas da manhã. Então, 10 para as 6, eu preciso estar de pé. Eu preciso estar de pé, 10 para as 6. Por quê? Porque senão o Benhur vai acordar cedo e vai achar que eu estou dormindo e estou me folgando nas coisas dele. Porque ele que está pagando as contas. Porque ele que está colocando as coisas para dentro de casa. Então, eu tenho que me acordar 10 para as 6. Antes dele, e vou me vestir, já vou ficar pronto aqui, ó. E se eu sei que ele quer tomar um café, eu já vou colocar uma água e esquentar. E já vou passar um café, para a hora que ele levantar o cafezinho dele já está pronto. Por quê? Para ele ver que eu tenho valor. Que ele não precisa me mandar embora. Ó, Fernando, você está enchendo o saco aqui, pode ir embora. Não, mas o Fernando faz o café para mim. O cara acorda cedo, ó. Eu vou cortar a grama aqui, você vai cortar a grama? Vou. Então deixa que eu puxo aqui, bem, os fios para você, ó. Eu vou puxar a máquina para você. Está aqui, ó. Não, deixa que eu corto. Então corta. Pode cortar, mas eu já vou vir aqui varrendo. Para quê? Para mostrar valor para ele. Para que ele veja que eu tenho valor. Sabe? Irmãos, tinha 21 anos que eu casei. E não estou dizendo que foi depois que eu casei. É de quando eu me conheço por gente. Eu estou correndo atrás de mostrar o meu valor. Porque eu não sou filho. Eu sou um agregado. Eu estou morando aqui de favor. Sabe, a minha vida passou e eu nessa escravidão. Sabe, morando de favor. Só que já faz 20 anos que eu moro na minha casa. E a impressão que eu tenho é que eu moro de favor. Lógico, irmão, você vai falar para mim: não, Fernando, mas é você que tem que pagar a conta mesmo. Mas é Deus quem vai prover. É Ele quem vai abrir a porta. A mim cabe ser um bom mordomo. Ele vai abrir a porta para mim. Ele vai fazer com que o meu dinheiro chegue para mim. A minha alimentação, as minhas coisas vão chegar para mim. Tá? Mas o sentimento meu é: se eu não fizer por onde de mostrar o meu valor, Ele vai me mandar embora. Como que eu vou embora da casa de Deus? Aonde que eu vou me esconder de Deus? Eu vou morar aonde? Para onde que eu vou? Você está entendendo? Estou contando para você da minha vida, o sentimento que eu tinha. Mas eu quero perguntar para você nessa noite: como que está o teu relacionamento com Deus? Como que você tem levado? Você é um filho de Deus, você está em casa, o teu pai cuida de você, ele provê para você, ou você ainda está correndo para mostrar o teu valor? Entende? Não sei se está ficando mais fácil de entender. Para mim foi muito claro naquele dia. Eu sou um filho de Deus. E não é aquele filho que vai meter o pé na porta e pedir a herança e sair. Talvez eu era aquele filho que estava aqui, trabalhando de escravo. Mas não foi esse o espírito que Deus me deu. Ele me deu um espírito de filho por adoção. Que eu posso clamar agora: Abba, Pai. Pai, meu Pai. Eu não estou morando de favor. E aquele dia, ali dentro do carro, Ele falou para mim: pode sentar aí nesse sofá, pode descansar. Irmãos, eu era tão assim, tão escravo, que se eu tivesse assistindo um filme, e no filme a pessoa fosse pegar um avião para algum lugar, fosse pegar um carro para viajar para algum lugar, eu pensava assim: nossa, quem será que vai pagar essa despesa? No filme. Quem que vai pagar essa gasolina? Quem que está pagando essa estadia? Sabe, isso é muito ruim. Não estou dizendo que você tem que ser um responsável com as tuas coisas, irmão, não é isso. Estou chamando a tua atenção para um relacionamento com Deus. Você precisa conhecer o Pai que você tem. Você precisa saber aquilo que Ele espera de você. Você precisa saber a maneira correta de se comportar. Porque na maioria das vezes, ou você está de um lado da moeda, ou você está do outro.
Ou você não vê a hora de receber a tua parte e sair fora. Ou você está fazendo de tudo com o coração errado. Sabe, irmãos, tipo assim, vou te dar o exemplo. Vou vir na igreja no domingo para tocar. Porque se eu não for, tá? Não que seja isso, Jesus vai me castigar. Eu não vou ser um bom filho. Eu não vou estar pagando a minha salvação. Ele não vai me abençoar. Vamos um pouquinho mais para frente. Já vou parar, se você está muito cansado, deixa quieto. Tá? Eu vou levar o porque senão Deus não vai me abençoar. Não vai mesmo, porque é princípio. Né? Mas é o seguinte, você não pode trazer o dízimo com esse coração. Porque se é uma semente que você está plantando, a semente não morre. E semente que não morre não brota, não adianta. Irmãos, é o seguinte, se você traz uma oferta com dor no coração, não traga. Porque Deus conhece o desejo do teu coração. Ele sonda a tua vida. Sabe, ser um cristão, ser um filho de Deus, não é de qualquer maneira. Você não vai enganar o teu Criador, foi Ele que criou você. Ele te conhece, Ele sabe as tuas qualidades, Ele sabe aquilo que Ele te capacitou para fazer. Ele não vai te cobrar nada além daquilo que Ele te deu. Mas o que acontece? Você acha que você está enganando. Não, eu levo meus dízimos, eu dou minhas ofertas, eu faço isso, eu faço aquilo. Ó Senhor, glórias a mim, louvado seja eu. Lembra? Né? Não sou que nem esse publicano aí, Senhor, tem misericórdia de mim. Como quem diz assim, Senhor, ele não sabe da missa, o terço, ele não sabe um pedaço da minha vida. Se ele descobrir tudo, eu estou lascado, mas tem misericórdia de mim. Sabe? Então é mais ou menos, irmão, por aí. Nós vivemos de uma maneira a não conhecer o nosso Pai. Aí ficamos aqui, fazendo as coisas para que o Senhor nos abençoe. Fazendo as coisas para que Ele nos abençoe. Para mostrar para Ele que nós temos valor. Não, aí eu vou chegar mais cedo no culto. Aí eu vou participar do culto não sei aonde. Aí nós vamos abrir uma frente não sei aonde. Aí nós vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Mas Deus está trabalhando na tua vida nisso? Não, você só é escravo dentro da casa do teu pai. Você só não foi embora, você ficou ali. Mas você não pega nem um cabrito para comer com teus amigos. E não estou indo para aquele lado, daquela galera que fala, porque nós somos filhos agora, fechou tudo, está tudo beleza, não precisamos se preocupar com mais nada, não precisamos fazer mais nada. Pelo contrário, existe uma expectativa a respeito de filhos. Todos nós que temos filhos, nós temos expectativas com relação aos nossos filhos. As mais altas, as melhores, tá? E assim, expectativas de coisas boas, vai crescer, vai prosperar, vai produzir, vai render, vai ser feliz. Ninguém espera coisa ruim para o seu filho, tá? E eu, assim, é só isso, é só levar você a pensar se você está vivendo como um filho ou como um agregado. E para não dar só esses dois exemplos, desses dois irmãos, que nós não sabemos nem o nome, vou te dar o exemplo de um filho muito legal. De um filho que dá para imitar. Paulo, em 1 Coríntios 11 e 1, diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo é o Filho que dá para nós imitar. Paulo está nos convidando a sermos imitadores de Cristo, o Filho que é o nosso exemplo. Não quero mais, irmão, que por falta de eu falar para você, você viva uma vida de um agregado e não de um filho. Se você quiser ler de novo lá, Romanos 8 e 15, não nos deu um espírito de escravidão. Tudo aquilo, irmão, que te escraviza, seja o que for, seja na área que for da tua vida, você pode, em nome de Jesus, abrir mão e viver em novidade e liberdade de vida. Tem um vício de mentir, você pode parar de mentir. Tem um vício de enganar, você pode parar de enganar. Tem um vício de roubar, você pode parar de roubar.
Inclusive a Bíblia diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe para ter com o que ajudar o seu irmão. Tá? Então vamos lá. Recebeu Jesus no teu coração. É filho de Deus. Também Jesus Cristo era o Filho unigênito de Deus. Mas aqui Paulo diz assim, que os que receberam o Espírito que os adota como filhos. O próprio Espírito testemunha que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, então nós somos herdeiros de Deus. Não está ficando mais fácil agora essa palavra? Não está ficando mais legal de escutar? Sabe, então se nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Quer dizer que nós vamos herdar juntamente com Ele. Se nós somos filhos de Deus, nós herdamos a característica do nosso Pai. Lembra que eu falei para você? Quem não é parecido com o dono é roubado. Nós temos que ser parecidos com Jesus Cristo. A cada dia, não só aqui na igreja, não só lá na nossa casa, não só lá no nosso trabalho, em todos os lugares. Nós precisamos reproduzir a natureza de Deus. Mas há exemplo daqueles dois filhos que moravam com o mesmo pai e não conheciam o seu pai. Nós precisamos conhecer o nosso Pai. De que maneira? Nos relacionando com Ele. Sabe por quê? Porque nós precisamos conhecê-lo cada dia mais. Era só isso. Amém? Convido você a se colocar de pé. Quero fazer uma oração nesse momento. Senhor Deus e Pai, Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio, Pai, de compartilhar, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito na minha vida com os meus irmãos, Pai. Que o Senhor possa, Pai, de uma maneira toda especial, trabalhar, Senhor, os nossos corações, sondar, Senhor, os nossos corações, para que se realmente, Senhor, nós estamos vivendo, Pai, como agregados, como, assim, filhos que não são legítimos, como aqueles que ainda não receberam o Espírito de adoção, que possa haver, Senhor, uma mudança na nossa vida, que essa palavra possa impactar, Senhor, os nossos corações, que nós possamos buscar, Senhor, relacionarmos contigo e te conhecer, Pai, a cada dia, em nome de Jesus. Que o Senhor possa trabalhar, Senhor, as nossas vidas, que nós possamos entender, Pai, o teu propósito, o teu projeto, Senhor, para as nossas vidas, e que nós possamos viver, Senhor, na plenitude daquilo que o Senhor tem para nós, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.